Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus, meus irmãos. Aleluia. Livro de João, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui neste momento. Louvado ao Senhor, vamos agradecer em nome de Deus. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para lhe guiar. Glória a Deus, amém.
Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por este momento maravilhoso. Nós não somos dignos, mas a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar expulsando todo o mal neste momento e que em nome de Jesus o Senhor nos dê, Pai, a unção que o teu Espírito Santo pode dar para podermos ministrar a tua palavra, pregar o teu evangelho, e que os corações que estejam ouvindo neste momento sejam tocados e se arrependam dos vossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aumenta um pouquinho o microfone aí, por favor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. A minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Glória a Deus. Deus é fiel, meus irmãos, às nossas vidas. Graça e paz, amados irmãos. Amém? James, aumenta aí um pouquinho aí. E aí, Adriano? Como é que tá? Tá bom? Graça e paz, amados irmãos. Amém? James, eu não estou ouvindo aqui o retorno. Oi. Ah, agora sim. Alexandre está saindo de Mossoró, hoje está chegando aí. Provavelmente mais 3 pessoas, né? Alexandre saiu há pouco tempo de Mossoró. Tem outra pessoa que saiu de Mossoró ontem. Tem um vindo de Macau e tem um vindo de Campina Grande. Então são 4 pessoas que está chegando hoje. 2 de Mossoró, 1 de Macau e 1 de Campina Grande.
Como foi a noite de vocês? Ontem vocês estavam na praia, né? E as pessoas ligando para mim: pastor, o senhor liberou os alunos para estar na praia? Eu digo: não, tá liberado. Lúcio está com eles lá, estão liberados. E ontem à noite eu apresentei a minha banca lá na faculdade, e graças a Deus, eu acho que sim, né? Eu creio que sim. Não sei, eu estava um pouco nervoso, mas graças a Deus apresentei o meu TCC, né? E graças a Deus deu certo, né? Eu vou pedir a vocês para abrir a sua Bíblia, né? Lá em Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias está depois de Esdras e antes de Esther, antes de Salmos. Antes dos Salmos, ele vai estar Neemias, tem Esdras e depois, hein? Antes de Neemias capítulo 8. E aí nós vamos ter como tema dessa mensagem de hoje: a lei do Senhor é lida diante do povo. Neemias capítulo 8, do versículo 1 em diante. Neemias, ele se encontra antes de Salmos, antes do livro de Esther, depois do livro de Esdras. Amém? Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1. Depois que nós fizermos a leitura, eu vou pedir para Lúcio, ele vai orar agradecendo a Deus pela leitura da palavra do Senhor. E para que Deus possa me usar para transmitir a mensagem vinda dele, né? A mensagem não seja uma mensagem minha. Então diz o seguinte a palavra do Senhor: então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estaco de madeira que havia sido feito para este fim. E estava em pé, junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Amazias, e à sua esquerda, Pedias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos, respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaias explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Deste modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis,
pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhe disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: sai às montanhas e trazei ramos de oliveira, cultivadas de oliveiras silvestres e de muitas folhas de palmeiras e ramos de outras aves frondosas, para fazer de tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Amém? Pedir a Lúcio que possa estar lendo. Nós vamos ter como tema dessa mensagem: a lei do Senhor é lida diante do povo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar a Deus para que Deus possa usar o nosso pastor nessa manhã. Santo Deus, eterno Pai, te rendemos graças, ó Deus, nesta manhã. Obrigado, meu Senhor, porque dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Louvamos pelo teu amor, que é grande e dura para sempre, ó Deus. E nesta manhã estamos aqui reunidos, Pai, para mais uma vez estar recebendo do Senhor, Pai, a tua palavra, o teu evangelho. Usa o teu filho, o teu servo, usa o nosso pastor Roberto como canal de bênção, que a tua palavra possa entrar, Pai, no coração dele, e que ele possa transmitir a tua mensagem, aquilo que o Senhor deseja para as tuas ovelhas, ó Deus. Ministra a tua palavra, Deus, para nós, que a gente agradecemos, que nós agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, por esse privilégio de estar escutando a tua palavra, de estar escutando o teu evangelho, ó Deus. Que a tua palavra, Deus, possa fazer morada em nossos corações e que a gente possa praticá-la para que a gente possa ser um cristão de acordo com a tua vontade. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado por esse momento. Te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus Cristo, aquele que reina e reinará para todo sempre. Amém. Amém. Aqui você vê que a restauração de Jerusalém, e essa restauração de Jerusalém, ele passou por 3 etapas, vamos dizer assim. A primeira etapa que Jerusalém passou foi a restauração física. Os muros e as portas foram restauradas. Se você observar lá no início do livro de Neemias, você vai entender que as portas e os muros de Jerusalém, elas foram restauradas. Então, a segunda restauração social foi a ordem política, social e religiosa que foi estabelecida. E a terceira, nós vemos aqui que foi a restauração espiritual. Ela foi promovida pela palavra de Deus. Essa restauração espiritual, ela é promovida pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor.
E aí, segundo, a maior reforma implementadora por Neemias, a maior reforma que foi implementada, que foi feita por Neemias, a maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Essa foi a maior restauração, foi a maior implementação de Neemias ali em Jerusalém. E sem essa restauração, Jerusalém era absolutamente vulnerável. E quando nós não temos a palavra de Deus, nós somos também vulneráveis. E aí eu gostaria de dizer para você que hoje nós vivemos 4 grandes problemas, graves problemas na igreja. Quais são esses problemas? Primeiro, o liberalismo é muito grande. Segundo, o sincretismo é muito grande. E terceiro, nós vivemos também hoje, nos dias de hoje, uma ortodoxia morta. E o quarto e último que eu tiro também desse texto é que nós vivemos um alfabetismo bíblico. As pessoas não sentem o desejo, a vontade de ler a palavra do Senhor. E aí eu gostaria de destacar com vocês alguns pontos desse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês está lá no versículo 1, que vai falar sobre o ajuntamento de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Olha o que é que diz o versículo 1. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Então, a junção das pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E essa junção, esse ajuntamento das pessoas se juntarem para ouvir a palavra de Deus, ela deve ser espontâneo. Primeiro ponto que eu gosto de tirar desse texto e analisar nesse texto, você olha no versículo 1 que eles se reuniram espontaneamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus move o coração do povo para reunir-se, para buscar a palavra de Deus. O único intuito de nós reunirmos é para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse, e sim de ouvir a palavra do Senhor. E aí hoje o povo busca resultados. Hoje as pessoas buscam coisas, as pessoas buscam benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja para buscar benefícios pessoais, não para ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas querem bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E aí tem muitas pessoas que têm fome de prosperidade. Tem muitas pessoas que têm fome de sucesso, mas não têm fome da palavra de Deus. Seria muito bom se as pessoas tivessem fome da palavra de Deus. Esse juntamento também, ele é coletivo. Você analisar aí o versículo 2 e o versículo 3, ele diz: e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdra trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e de mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Diz todo o povo. Quem? Homens, mulheres, eles se reuniram para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Se você começar a entender o texto, se você viajar para o texto, começar a observar, vai dizer que ninguém ficou de fora. Quem eram essas pessoas? Os pobres e ricos, agricultores e nobres, eles não ficaram de fora. Homens e mulheres. E o que é que eles tinham? Eles tinham um alvo em comum. Eles buscavam a palavra de Deus. Era o que esses homens tinham em comum. E aí nós precisamos, meus irmãos, ter vontade de nos reunirmos, não apenas para ouvirmos cantores famosos, não para ouvirmos pregadores conhecidos, mas para nos reunirmos, para o quê? Para ouvirmos a palavra de Deus. Você sabe me dizer qual é o centro do culto?
O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que acham que a central do culto é os louvores. A central do culto é a pregação da palavra do Senhor. E esse ajuntamento, irmãos, que essas pessoas devem se juntar. E aí, aqui, quando se fala em Neemias, ele foi um ajuntamento harmonioso. Quando você se juntar para ler a palavra de Deus, para estudar, para ouvir a palavra de Deus, deve ser em harmonia, deve ser harmonioso. Como diz no versículo 1, diz que todo o povo se juntou como um só homem. Não foi como vários homens, não. O texto no versículo 1 começa a dizer que as pessoas se reuniram como se fosse um só homem, uma só pessoa. Não havia apenas um juntamento, mas havia também a comunhão. E tem muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, que as pessoas não vivem mais essa comunhão. Não tem mais um ajuntamento, é um aglomerado. E nós precisamos viver em comunhão. Eles não apenas estavam perto, mas eram unidos de alma. Tem muitas pessoas que estão pertas e não são unidas de alma. Tem irmãos e igrejas que não falam com outros irmãos. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas era em torno da palavra de Deus. Os encontros hoje, irmãos, não é para ser encontros em torno do social. Não. Os encontros nas igrejas é para ser em torno da palavra de Deus. E aí eu fico observando ainda que esse ajuntamento, eles se reuniram. Tudo isso também deve ser proposital, como está escrito no versículo 1. Eles disseram o que a Esdras? O que foi que eles disseram? Foi que eles comunicaram a esse escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Foi o que eles disseram ao escriba. E o propósito do povo era fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. O texto deixa bem claro que o propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é que eles tinham? Eles tinham sede da palavra de Deus. E você? Como é que encontra a sua vida? Será que você tem sede da palavra de Deus, irmãos? Será que você tem sentido sede da palavra de Deus? Eles tinham pressa em ouvir a palavra. Será que você tem pressa de ouvir a palavra? O culto é de 8 horas. Mas será que você tem pressa de chegar 5 para 8? Nós temos o culto meio-dia. Será que você tem pressa em ouvir a palavra? Nós temos outro culto à noite. Será que você tem pressa em ouvir a palavra do Senhor? E aí não era qualquer novidade que os atraía. Tem pessoas que as novidades começam a lhe atrair em vez de ser atraído para ouvir a palavra de Deus. Aqui nada o atraiu, o que eles atraíam, eles foram ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu destaco desse texto. O segundo ponto que eu tiro desse texto é a supremacia da palavra de Deus. E aí o pregador precisa estar compreendido com as escrituras. Onde é que está isso? Lá no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 5. E diz assim: e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos que podiam entender. Agora no versículo 4 ele diz: o escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeiras que havia sido feito para esse fim, e estava em pé junto com ele à sua direita. Aí vai falar Matitias, Semanaías, Urias, Ilquias, Masaéias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E no versículo 5 diz:
Então, desde um lugar mais alto, Esdras fez o quê? Abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Tem muitas pessoas que não fazem referência à palavra do Senhor. Não fazem reverência à palavra do Senhor. Tem pessoas que até deitadas elas vão ficar deitadas. Meus irmãos, quando você for ler a palavra do Senhor, faça uma reverência à palavra do Senhor. Reverencie a palavra do Senhor. Você vê nesse texto aqui que todos ficaram em pé. E Esdras era um homem comprometido com quem? Com a palavra. Se você olhar nesse texto, você vai entender muito bem que Esdras era um homem comprometido com a palavra do Senhor. Se você voltar lá em Esdras, no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, ele vai dizer isso. Ele não buscava alguém para lhe contar bonitas experiências, mas eles buscaram um fiel expositor das Escrituras. É o que Esdras era. Era um fiel expositor das Escrituras. E foi isso que o povo buscou. O povo não buscou uma pessoa que contasse história bonita, mas buscou uma pessoa que expusesse a palavra de Deus como um bom expositor. E a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam e vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. Essa é a maior necessidade de hoje das igrejas. E aí a pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação da palavra do Senhor é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. A pregação da palavra de Deus. Será que você compreende isso? O impacto causado pela leitura da palavra de Deus por esse homem de Deus, por Esdras, é comparado ao impacto da Bíblia na época da Reforma Protestante do século XVI. O impacto da palavra de Deus aqui no versículo 8, no capítulo 8, foi o mesmo impacto, é comparado ao mesmo impacto na época da Reforma do século XVI. E aí precisamos nos tornar um povo de quê? Do livro, um povo que leia a palavra de Deus. Tem muitos irmãos que leem a Bíblia no domingo e vai ler no outro domingo. Aqui tem alunos aqui que eu deixo uma tarefa no domingo para você ler a Bíblia. Quem foi que já leu hoje aquela lição? Mas tem muitas pessoas que só abrem a Bíblia na hora do culto. A palavra de Deus, sem ela não há reavivamento. Sem a palavra de Deus não há restauração. E essa restauração deve ser com a autoridade da palavra do Senhor. E aí eu vejo que o povo precisa estar sedento das Escrituras. Como diz o versículo 3, o versículo 1 e o versículo 3. Olha o que é que diz o versículo 3. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Que hora iniciava a leitura? Ao alvorecer, ao amanhecer. E eles permaneciam até que horas? Até meio-dia. Mas hoje a pregação ela não pode passar de 40 minutos. Estourando 40 minutos. Não, tem 30 minutos para você pregar. Dá para você pregar? O que é que esse povo de Israel, eles ficaram do alvorecer até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, porque eram pessoas que tinham sede da palavra do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, é o anseio do povo. Eles se reuniram como um só homem, diz o versículo 1. Eles se reuniram com os ouvidos atentos. Tem muitas pessoas que estão se reunindo, vão para o culto, vão para a igreja, mas não estão atentos, não ficam atentos à palavra do Senhor. Muitas pessoas.
E aí, lá no versículo 6, eles eram reverentes. No versículo 9 diz que eles choravam, eles estavam chorando. Lá no versículo 12 diz que eles estavam se alegrando, estavam alegres. E no versículo 17, eles estavam prontos a obedecer. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem. Muitas pessoas. Eles não querem farelo, mas eles queriam trigo. Eles querem pão do céu. Eles querem a verdade de Deus. Eles buscam pão onde não havia pão. É o que eles buscavam. E muitos buscam a casa do pão e não encontram o pão. Tem muitas pessoas que buscam a casa do pão e não encontram o pão. São como Noemi e sua família, que saíram de Belém e foram para Moabe, porque não havia pão na casa do pão. Quando as pessoas deixam a casa do pão, sabe o que é que elas fazem? Elas encontram a morte. Quando você deixa a casa do pão, você encontra a morte. Há muitas propagandas enganosas nas igrejas. Prometem pão, mas só há fornos frios. Só há prateleiras vazias. E alguns farelos de pão. Tem muitas igrejas dessa forma. E aí eu vejo a atitude do povo em relação às Escrituras. O que foi que eles ouviram lá no versículo 3? Eles ouviam atentos. O povo permaneceu desde a alvorada até o meio-dia sem sair do lugar. Olha o que é que diz o versículo 7. E o povo permanecia em pé no seu lugar, lá no finalzinho do versículo 7. Eles permaneciam com os ouvidos atentos, não havia dispersação, não havia distração, não havia enfado. Eles estavam atentos não ao pregador, mas ao livro da lei. Não havia esnobismo, nem teteagem, mas fome da palavra de Deus. Nós vivemos numa época hoje onde há muito esnobismo, há muita tietagem. E aqui não havia isso. Aqui eles estavam atentos, não a Esdras, mas a palavra do Senhor. O que é que eles tinham? Lá no versículo 2, versículo 3, versículo 8, mas eu vou ler só o versículo 8, ele diz que eles tinham a mente, o quê? Desperta. Eles tinham a mente desperta. A aplicação era lógica para que todos entendessem. Olha o que é que diz o versículo 8. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. O reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. Será que você está entendendo a palavra de Deus? O apelo aqui não é às emoções, não, irmãos. O apelo aqui é o entendimento da palavra de Deus. Será que você tem tido o entendimento daquilo que você lê? Será que você tem tido entendimento da palavra de Deus? E aí a superstição, irmão, irracional, era a marca do paganismo naquela época. E aí não havia... aliás, o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Se você quiser ver, você vai lá para Oséias, no capítulo 4, versículo 6, deixa bem claro que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. E aí, como eu disse no capítulo 5, a reverência.
Olha o que aqui diz o versículo 5. Então, desde o lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Você vê que Esdras ora. O povo responde com o quê? Com um sonoro amém. Levanta as mãos e se prostram para adorar. Onde há oração e exposição da palavra de Deus, o povo exalta e adora o Senhor. Irmãos, onde há oração e exposição da palavra de Deus, o povo exalta a Deus e ora a Ele. E adora ao Senhor. O terceiro ponto que eu tiro desse texto é a primazia da pregação da palavra de Deus. E aí, eu vejo alguns pontos aqui. Primeiro, ler o texto das Escrituras. No versículo 2, no versículo 3 e no versículo 5. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. O texto é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro. A autoridade do mensageiro é o texto. Ela é a fonte da mensagem. O sermão só é sermão se ele se propor a explicar o texto. Vou voltar a dizer mais uma vez. O sermão só é sermão se ele se propor a explicar o texto. O que é que Esdras estava fazendo? Explicando o quê? O texto, explicando a palavra de Deus. E aí, explicar o texto das Escrituras. Olha o que é que diz o versículo 7 e o versículo 8. Leia aí, qualquer aluno, por favor. Olha só, diz no versículo 8 que desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então o sermão só é sermão se ele se propor a explicar o texto. O cristianismo, irmãos, é a religião do entendimento. Você precisa entender. E aí, ele não nos rouba o cérebro. O cristianismo, ele não nos rouba o cérebro. O sincretismo religioso, ele começa a anular a razão. É o que o sincretismo religioso faz. Pregar é explicar o texto. Pregação é isso, é explicar o texto. A mensagem é baseada na exegese. Ou seja, tirar do texto o que o texto diz. Tirar do texto o que está no texto. Não podemos impor ao texto nossas ideias, porque isso é exegese. Exegese. Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. É o que João Calvino dizia. O púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. O púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita, a palavra encarnada e a palavra pregada. O que nós pregamos aqui é a palavra de Deus. É o que o pregador deve fazer. E muitos hoje, sabe o que é que eles dizem? Eu tenho um sermão, só falta o texto. Isso não é pregação, irmãos. Eu tenho um sermão, só falta o texto. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, e sim com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a palavra dele. E é a palavra de Deus que não volta vazia.
e não a palavra do pregador. A palavra de Deus, ela não volta vazia, não a palavra do pregador. E aí eu vejo ainda no versículo 9, versículo 12, aplicar o texto das Escrituras. Olha o que é que diz o versículo 9 ao versículo 12. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhe disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e envia aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, porque para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. O sermão, meus irmãos, é uma ponte entre dois mundos. E qual é essa ponte entre os dois mundos? O texto e o ouvinte. O sermão é essa ponte entre dois mundos, entre o texto e o ouvinte. Precisamos ler o texto e também ler o povo. Não pregamos diante da congregação, mas a congregação. Nós não pregamos diante da congregação, mas nós pregamos a congregação. Onde começa a aplicação, começa o sermão. Onde começa a aplicação da palavra de Deus, começa o sermão. E aí há um grande perigo da chamada heresia da aplicação, se nós não interpretarmos o texto corretamente. E aí, se você não interpretar o texto corretamente, você vai aplicar distorcidamente. Vamos prometer o que Deus não está prometendo e corrigir quando Deus não está corrigindo, quando você não aplica o texto. É isso que ele estava falando. É disso que o texto está dizendo. E aí eu tiro que a exposição é a aplicação da palavra de Deus. Ela produziu na vida do povo vários resultados gloriosos. Essa aplicação da palavra de Deus, que foi feita na vida do povo, o que foi que fez? Ela produziu vários resultados gloriosos. Foi o que aconteceu quando foi feita a aplicação da palavra de Deus a esse povo. E o quarto ponto que eu tiro desse texto: os efeitos da pregação da palavra de Deus, lá no versículo 8. Sabe o que é que ele atinge? Atinge o intelecto. O efeito da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, ela começa a atingir o intelecto do povo. A pregação é dirigida à mente. O culto deve ser racional. Devemos apelar ao nosso entendimento. Está aí no versículo 8, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 8 e no versículo 12. Você sabe o que é que John Stott diz? Ele disse que crer é também pensar. John Stott, eu lendo o livro de John Stott, ele disse que crer também é pensar. Nada empolga tanto como estudar teologia, irmãos. Nada empolga tanto como estudar a palavra de Deus. Estudar sua obra e revelação. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. O povo que conhece a Deus é forte e ativo. Onde é que está isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 32. Não precisa ler não, irmão. Se você puder anotar, anote. Ele diz lá em Deuteronômio, que o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Segundo, os efeitos da pregação da palavra de Deus. O que é que ele faz? Ele atinge
a emoção. Está aí do versículo 9 ao versículo 12 de Neemias, lá do capítulo 8. No versículo 9 você vai ver o choro pelo pecado. Olha aí o que é que diz o versículo 9. Então Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. O que é que o povo fazia? Mas eles choravam por quê? Pelo pecado. Aí é o choro do pecado. A palavra de Deus produz quebrantamento, a palavra de Deus produz arrependimento, a palavra de Deus produz choro pelo pecado, pelos erros que foram cometidos. É o que a palavra de Deus produz. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas, irmãos. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência do que é pecado ou que é pecador. Mas chora pelo pecado. Mas chorar pelo pecado. O emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento é a parte do cristianismo. Vou voltar a dizer mais uma vez. Mas a emoção produzida pelo entendimento é a parte do cristianismo. É impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela. É impossível você compreender a verdade sem ser tocado por ela. E aí, os efeitos da pregação da palavra de Deus, eu também tiro que vem a alegria da restauração, como está escrito no versículo 10. E ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. As festas deviam ser celebradas com quê? Com alegria. Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11 e 14. Ele deixa bem claro que as festas devem ser celebradas com alegria. E a alegria ele tem 3 aspectos muito importantes. Quais são esses aspectos que a alegria tem? Primeiro aspecto, ela é uma origem divina. E que alegria é essa? A alegria do Senhor. Essa não é uma alegria circunstancial. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria sentimental. É a alegria de Deus, que é indizível e cheia de glória. Não tem como você definir essa alegria de Deus. Ela é indizível, porque ela é cheia de glória. Segundo aspecto, né, importante da alegria, ela tem um conteúdo bendito. Essa alegria, ela tem um conteúdo bendito. Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. O povo regozija-se não apenas por causa de Deus, mas em Deus. Você não se alegra apenas em Deus, mas por causa dele. Sua graça, por causa do seu amor, seus dons. E na presença de Deus, é na presença de Deus que há plenitude de alegria. É na presença de Deus que há plenitude. Você sabe o que é plenitude? Quem é que sabe dizer o que é plenitude? Se não tiver, nós vamos marcar um estudo para vocês aprenderem. A plenitude daquilo que é pleno, completo. Nós vamos marcar um estudo para vocês para isso. A plenitude da alegria. E o terceiro aspecto, um efeito glorioso. O que é esse efeito glorioso? A alegria do Senhor é a nossa força. É um efeito glorioso. Quem conhece esta alegria não olha para trás como a mulher de Ló,
Quem conhece a alegria do Senhor e sabe que ela é a sua força, não olha para trás como a mulher de Ló. Quem bebe da fonte das delícias de Deus, não vive cavando cisternas rotas. Quem bebe das delícias de Deus, não sente saudades do Egito. Essa alegria é a nossa força. Foi essa alegria que Paulo e Silas sentiram na prisão. Essa é a alegria que os mártires sentiram na hora da morte. Foi essa alegria que Paulo e Silas, lá na prisão, eles sentiram. E foi essa mesma alegria que os mártires, na hora da morte, eles sentiram. E aí, no versículo 11 e 12, eu começo a ver que essa alegria atinge a vontade de Deus. O que é que diz o versículo 12? A obediência de Deus, obediência a Deus. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado. Nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. O povo obedeceu à voz de Deus e deixou o choro e começou a, o quê? A se alegrar. É o que o texto está dizendo. O povo começou a compreender a palavra de Deus, começou a entender a palavra de Deus. E aí o povo deixou o choro e começou a se alegrar. E aí começou a ter uma solidariedade ao próximo. Esse texto começa a mostrar que esses povos, essas pessoas, começaram a ter uma solidariedade ao próximo. Diz que o povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas manifestar seu amor ao próximo. O que foi que eles fizeram? Eles estavam enviando porções àqueles que não tinham nada. Aqueles que nada tinham. Eles começaram a enviar para aquelas pessoas. Não podemos separar a dimensão vertical da horizontal do culto, irmãos. Nós não podemos separar essa dimensão vertical da horizontal do culto. Nosso quinto e último ponto: a observância da palavra de Deus. Está lá do versículo 13 ao versículo 18. No segundo dia do mês, os chefes de família de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar a palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveiras, cultivadas de oliveiras silvestres e de mudas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer de tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios, os pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não haviam mais feito isso, por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. A liderança, ela toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Do versículo 13 ao versículo 15, o texto deixa bem claro que a liderança, ela toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Pode analisar aí que você vai ver. Esdras, no dia seguinte, organiza o quê? Um estudo bíblico mais profundo. Para quem? Para a liderança, lá no capítulo 13. E aí, um grande avivamento está acontecendo, um resultado
da observância e da obediência à palavra de Deus. E essa mudança é iniciada por quem? Pelos líderes do povo. Essa mudança, ela começa a ser iniciada, ela é iniciada pelos líderes do povo. Havia práticas que haviam caído no esquecimento. Tinha algumas práticas que tinham caído no esquecimento. E eles voltaram a fazer o quê? A palavra de Deus. Eles começaram a perceber que precisavam ser dirigidos pela palavra do Senhor. A Escritura deve guiar a igreja sempre, meu irmão. A palavra de Deus é quem deve guiar a igreja. Quem guia a igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve dar o norte, ela deve conduzir a igreja. É o que aconteceu aqui. Se você observar. E aí a primeira tentação do diabo não foi o sexo, não foi o dinheiro, mas foi o quê? Suscitar dúvida acerca da palavra de Deus. Você já tinha parado para analisar sobre isso? Que a primeira tentação do diabo não foi o sexo ou o dinheiro, mas foi colocar dúvidas acerca da palavra de Deus. O que foi que ele disse? Olha a dúvida que ele já colocou. Conversando com a mulher lá no jardim, ele começou a colocar dúvidas. Segundo, os liderados obedecem à orientação da palavra de Deus. Está aí do versículo 16 ao versículo 18. Toda liderança e todo povo se mobiliza para acertar o quê? A vida de acordo com a palavra do Senhor. Havia uma unanimidade em busca da palavra. Havia pessoas que buscavam obedecer a palavra de Deus. Mas será que as pessoas hoje estão buscando a palavra de Deus? Será que as pessoas têm obedecido a palavra de Deus? E aí esse reavivamento espiritual foi tão extraordinário que desde Josué, ou seja, há 1000 anos, que a festa dos tabernáculos nunca tinha sido realizado com tanta fidelidade ao ensino das Escrituras. Essa festa celebra a colheita. Onde é que está isso? Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Vem falar sobre a peregrinação do deserto, lá em Levítico 23, 43. E em ambas as situações, o povo era totalmente dependente de Deus. Se queremos restauração para a igreja, irmãos, precisamos buscar não as novidades, mas voltarmos para as Escrituras, voltarmos para a palavra de Deus. Se nós queremos restauração para a igreja do Senhor, nós precisamos buscar não as novidades, mas precisamos voltarmos para as Escrituras, para a palavra de Deus. A alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando estes obedecem a sua palavra. A alegria do Senhor é a vossa força, lá no versículo 10. E houve muita alegria. Lá no versículo 17, só a parte B. O mundo está atrás da alegria, mas ela é o resultado da obediência à palavra de Deus. O que o mundo está atrás hoje é da alegria, mas essa alegria, o resultado dela é a obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, o pecado adoece, o pecado cansa. Mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória. Um povo alegre é um povo forte. Por isso que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, a força do Senhor, sabe o que é que faz? Lhe entusiasma. Quando você está alegre no Senhor, a força dele começa a entusiasmar você, irmãos. Tem acontecido comigo, pastor Márcio. Quando a gente aqui já é muito trabalho, né? Não é pouco. E aí, eu sempre estou alegre no Senhor. Venho entusiasmo de criar o projeto Crescer, projeto Cristo Rei, o Pro Família.
porque isso é entusiasmo, porque nós estamos com a alegria do Senhor. E para a gente terminar, irmãos, concluir, eu vou deixar aqui fazer algumas perguntas. Vou deixar 3 perguntas para você. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Será que você tem se disposto o seu coração a conhecer a palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos da palavra de Deus? Nós iniciamos sábado, lá no Projeto Crescer, e aí foi uma bênção. 12 estudos bíblicos marcados. 36 crianças alcançadas. E aí, você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos da palavra de Deus? E terceira e última pergunta, você tem disposto o seu coração para ensinar a palavra de Deus? Meus irmãos, nós estamos, pastor Márcio, transmitindo esse culto ao vivo. Domingo nós tivemos a escola bíblica, tiveram uma grande quantidade de pessoas. Tem pessoas me procurando, pessoas querendo estudo bíblico em sua casa. Tem algo que me impactou tanto, que teve uma pessoa me ligando, e aí eu não conseguia entender, né? E depois a irmã ou um parente dessa pessoa disse, essa pessoa estava ouvindo o seu estudo, ele é mudo, e ficou impactado com sua palavra, e não me parava de ligar. E aí eu quero conhecer, eu vou pedir o endereço e vou, porque ele quer aprender mais da palavra de Deus. E aí teve outras pessoas que estão buscando para que possa organizar estudo bíblico na sua casa. E aí eu termino com essas perguntas. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos da palavra de Deus? E aí para os irmãos, tem muitas pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Você tem disposto o seu coração para ensinar a palavra de Deus? Aquelas pessoas que já conhecem, será que já tem colocado em seu coração para ensinar os outros a palavra de Deus? E aí, se você está ouvindo, se você quer um estudo bíblico, você mora aqui em Natal, ou na Grande Natal, você quer que nós possamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com você, manda o seu endereço, deixe o seu endereço, nós vamos até a sua residência, marcamos o dia e nós iniciamos o estudo da palavra de Deus na sua casa. Que Deus nos abençoe, que seja louvado. Espero que você tenha entendido um pouco mais de Neemias, capítulo 8, né, o que foi que aconteceu, que o povo, ele se reuniu como se fosse um só homem, ele se reuniu numa praça, para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu vou convidar o pastor Márcio, ele vai vir aqui, vai louvar o hino do cantor cristão. Pastor Márcio é pastor da primeira igreja batista de Parnamirim, a igreja mãe, junto com a gente lá do Projeto Crescer. Hein? Enquanto nós vamos estar, essa pessoa aqui que fica ligando para mim. Enquanto nós vamos estar, deixa eu quem diz aí enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, eu não sei se você sabe cantar com o pastor Márcio, do cantor cristão. Enquanto nós vamos estar louvando, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus e gostaria de tomar essa decisão, gostaria de reconhecer Ele como único suficiente Salvador, se arrepender de seus pecados, sai do seu lugar, irmãos. Vem aqui à frente. A Bíblia diz que um certo homem, ele estava em cima do muro, e do lado estavam os anjos do Senhor, pedindo para ele descer e se juntasse a ele. E aí aquele homem em cima do muro, ele só fazia olhar, e do outro lado estavam os anjos de Satanás.
E depois de muito tempo, aqueles anjos do Senhor dizendo: sai do seu lugar, vem aqui à frente, junte-se a nós, desça daí. E ele se virou para aqueles anjos de Satanás e perguntou: e vocês não vão dizer nada não? Ele disse: não vou dizer nada não, porque quem está em cima do muro me pertence. Eu quero dizer para você, irmãos, ou você é de Deus ou é contra Deus. Se você entendeu a mensagem, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se tem alguém nessa manhã, enquanto nós vamos estar louvando, e gostaria de tomar essa decisão. Um dia eu tomei essa decisão, foi a melhor decisão da minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, irmãos. Se você está passando por alguma dificuldade e deseja pedir oração, se a luta é grande, sai do seu lugar também, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Amém. Pastor Márcio? Pode ser, pode ser. Graça e paz a vocês. Bom dia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Sabe o seu lugar, irmão? Sei que foi pago o preço. Compreenda a mensagem de Deus. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Você, por algum motivo que está afastado dos caminhos do Senhor, quando Jesus entregou sua vida, entregue nas mãos do Senhor. ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado, trabalhando, sua igreja edificando, as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo, nos proclamamos aqui, e pagaremos o preço de ser só coração do Senhor. Por mais que as trevas militem, eles tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Vem cá, meu filho. A Bíblia diz que pastor Márcio vai orar pela vida dele, viu, pastor? A Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, é a festa do céu. Para o nosso livro, para o nosso nome ser escrito no livro da vida, nós precisamos ser Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e se arrepender dos nossos pecados, porque sem arrependimento não há salvação. E aí, seu nome? João. Chegou João, né? Evangelista. João, eu lhe pergunto, você confessa Jesus Cristo como único suficiente Salvador de sua vida? Sim, Se arrepende dos seus pecados? me arrependo. A Bíblia diz que quando
nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. João, que o seu nome possa estar escrito no livro da vida. E louvado seja Deus, porque mais uma vida se rende aos pés de Jesus, dizendo: aqui, Senhor. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Vou pedir para o pastor Márcio para orar pela vida de João. Nosso Deus bendito e Pai celestial, nós louvamos o teu nome nesta manhã, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, não há outro além de ti. Nós te adoramos, nós nos prostramos diante do Senhor, veneramos ao Senhor, louvamos o teu nome por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Nesse momento te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, Deus, tocou no coração do João. E ele, ó Deus, veio aqui à frente, Senhor Deus, confessando que Jesus, ó Deus, é o Senhor e o único Salvador. E ele recebe nesta hora o Senhor, ó Deus querido, reconhecendo, ó Deus, que, ó Deus, ele, João, é alguém que precisa do perdão, que precisa do arrependimento e sabe que só encontra o perdão, Senhor Deus querido, só encontra a paz no Senhor. Então que o Senhor abençoe e que ele verdadeiramente, Senhor Deus querido, a partir de hoje, a partir desse momento, ele viva para ti, Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, viver uma vida, ó Deus, como liberto, porque o Senhor diz em tua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor liberte, ó Deus, o João de qualquer coisa que, ó Deus, o tenha deixado longe do Senhor, e que a partir de agora o teu Espírito Santo, Senhor Deus, ao habitar em sua vida, ele possa então viver a liberdade dos filhos de Deus. Em o nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Vamos orar encerrando e orar pela dificuldade dessa outra turma que está aí, né? Com sua cabeça vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa manhã, por esse sol que cai em nossa cidade, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, mesmo sem merecermos. Pai, entregue em tuas mãos as dificuldades, os problemas que temos passado, mas confiantes sempre que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que o Senhor possa estar restaurando as nossas vidas, a vida desses alunos que estão aqui à frente, te rendendo aos teus pais, entregando toda a ansiedade, entregando toda a dificuldade, Pai, em tuas mãos. Que todas as coisas venham a ser feitas conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai querido, Pai amado, te rogamos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor possa estar com cada líder desse projeto, dessa missão. Que o Senhor possa estar sobre a vida do pastor Júnior Meirelles, da sua família. Que o Senhor possa estar sobre a vida do pastor Miguel. Que o Senhor possa estar sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Márcio. Que o Senhor possa estar sobre a vida dos nossos missionários. Que o Senhor possa estar sobre a vida de Juvenal, de Marilda, de Adna, de Lúcio, de Alexandre, de Érico. Que o Senhor possa estar dando entendimento, Pai, para que nós possamos a cada dia ensinar a Tua palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa estar sobre a vida do pastor Antônio, sobre a vida de Rose, que vai fazer aquela cirurgia. Pai, derrama Teu Espírito sobre as nossas vidas. Restaura, Pai, a nossa vida de enfermidade espiritual, emocional e física, Pai. Que o Senhor possa estar em todas as áreas da nossa vida. Pai, que o Senhor possa estar com a minha família, que o Senhor possa estar com cada um aqui desse projeto, com todas as pessoas, todos os irmãos que estão ouvindo, assistindo esse culto pela manhã, Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque só o Senhor é Deus. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que reina e reinará para todo sempre. E a igreja vai dizer amém. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.